pergunta era sempre assim, mas por que disso, né? Por que dessa visibilidade positiva, desse sucesso, sei lá, econômico, social e tal, alcançado pelos Nikkeis? A gente começou a questionar, será que é só isso mesmo? Né? Assim, será que é só a influência da cultura e do grande valor que os Nikkeis dão à educação? E, lógico, isso tem um peso também, só que é interessante pensar em mais duas questões. Né? A primeira é que os imigrantes japoneses, quando aportaram aqui no Brasil, começo do século XX, eles já vieram com um capital cultural, ou seja, mais de 90% dos imigrantes japoneses eram alfabetizados, né? Em contraste com 5% da população brasileira que era alfabetizada. Então, eles já tinham uma vantagem aí, um certo capital cultural. Então, essa educação e essa cultura que a gente acha que é a tradicional japonesa, na verdade, ela foi ressignificada aqui, quando chegou aqui no Brasil. E para entender um pouco qual era a cultura e a educação trazida com os imigrantes, assim, a gente tentou fazer uma pesquisa a respeito da educação japonesa daquela época. E o Japão, no final do século XIX, ele estava com a intenção de se tornar uma nação rica, né, e ter soldados fortes, né, uma nação rica que seria construída por meio militar. E como é que você conseguiria isso? É através da educação, né? Então, o governo japonês instituiu que a educação seria compulsória, pelo menos a educação fundamental, e que eles iriam fazer uma revisão de todos os livros didáticos. E dentre as disciplinas desses livros didáticos, uma das mais importantes era o Shushin. Shushin significa educação moral. Então, nessa disciplina de educação moral, a ideia era criar súditos leais ao imperador. Então, quais eram os valores que se passavam? Seja esforçado, seja honesto, seja obediente, disciplinado, esforçado, enfim, são valores que a gente sabe que de alguma forma muita gente acha que os japoneses têm, né, faz parte do estereótipo positivo deles e tal, mas veio mais ou menos daí. Mas qual era a intenção do governo? A intenção era criar realmente isso, né, soldados fortes e leais, né, para estar trabalhando na expansão do Japão, na expansão militar do Japão, e criar também mulheres que pudessem cuidar da educação desses futuros soldados. E quando chegou aqui no Brasil, essa educação, né, essa moral, dissociada da figura do imperador e fora do contexto de expansão militar e tudo mais, ela ganhou uma nova significação, né? Uma nova leitura. Então, foi até uma leitura positiva, porque os japoneses, né, que chegaram aqui acreditavam que não, temos que investir na educação, temos que investir em alguns valores morais que nós aprendemos lá no Japão e tudo mais. Só que aí, sem a figura do imperador, sem essa ideia de criar soldados, né, teve um outro resultado aqui. Noção de minoria modelo, na verdade, é uma expressão que veio na década de 60, 1960, nos Estados Unidos, falando do sucesso que alguns asiáticos, que boa parte, aliás, né, dos asiáticos, alcançava por conta, sei lá, de uma mobilidade muito rápida, né, social e econômica e tal. E
E aí tem aquela ideia de, mesmo eles sendo, né, fazendo parte de um grupo minoritário, eles alcançavam sucesso, né? Então, isso é bem contestado hoje em dia, porque quando você pensa assim em grupos minoritários, tem outros grupos, mas cada um com seu contexto histórico. Então é difícil você ficar comparando, né, a história de uma etnia com a outra e assim por diante. Tem duas sociólogas, a Jennifer Lee e a Min Zhou, que elas discutem um pouco essa questão, e elas falam que tem um modelo, um quadro de sucesso que a maioria dos asiáticos seguem lá nos Estados Unidos e que de uma certa forma é até um pouquinho parecido com o quadro de sucesso aqui no Brasil. Então, como é que é isso? Os pais fazem sacrifício para mandar os filhos para as melhores escolas, principalmente aquelas escolas que você sabe que provavelmente seu filho vai ter mais informação, vai ter mais oportunidade para estar passando numa boa universidade pública e tal. E aí esse é o caminho de sucesso, uma boa escola, né, uma boa formação do ensino fundamental e médio, aí os filhos entram numa universidade de renome e aí consequentemente eles vão conseguir um bom emprego. A escolha do curso também é um pouco direcionada pela própria família, então geralmente são cursos com status alto, né? Então medicina, engenharia, direito, ciências, então é mais ou menos isso. Então, quando você fala sobre essa questão da minoria modelo, as pessoas inevitavelmente parece que comparam com os afrodescendentes, por exemplo. E aí são histórias completamente diferentes. Então, isso cria uma injustiça social de falar, se os asiáticos, que são uma minoria, que são discriminados, conseguiram sucesso econômico, então o problema não é racial, né? O problema é cultural, porque existe uma cultura certa, uma educação certa. Então é muito perigoso você falar a cultura e a educação japonesa que é a certa, porque de uma certa forma eles que se deram bem, né? Então por isso assim há um questionamento quanto a isso, tal, né, do termo e tudo mais, porque não leva em consideração o contexto histórico de cada etnia, né, de cada grupo étnico racial.